Olá, eu sou Miguel do Rosário, tenho aqui ao meu lado Glauber Braga, deputado federal. Bem-vindo, Glauber. Prazer, Miguel. Mais uma vez ter a oportunidade de bater um papo contigo e com todo mundo do cafezinho que acompanha e que está sempre tendo um papel fundamental, furando o controle que é exercido pela grande mídia. Glauber, eu vi que você estava lá em São Bernardo, né, no palco, lá junto com o Lula. Sim. Naquele evento lá, foi muito emocionante. E eu lembro até que o Lula chamou você, aí a Manuela Dávila falou... Glauber Rocha. Ela não falou Glauber Rocha. A Manuela Dávila ficou toda se sentindo culpada. Não fui eu que falei. Ele falou, Zé. É Braga, porra! Você acha que aquele momento ali, né, apesar do fundo triste, né, afinal de contas era o Lula indo para a prisão, mas você acha que serviu ali para galvanizar uma união política mais sólida, mais substancial do campo popular progressista? Eu acho que primeiro foi um momento importante de resistência, dando um recado a esses próprios segmentos que se organizam em coalizão para dizer, olha, vocês não podem tudo e vai ter resistência, né? Eu acho que esse é o primeiro aspecto simbólico, mas que tem também consequências práticas que eu acho que tem que estar no centro da discussão. E segundo, né, eu acho que é uma demonstração de maturidade das forças políticas que ali estavam por considerar que a gravidade do momento de ampliação do estado de exceção no Brasil faz com que o diálogo, as pontes e a resistência conjunta se estabeleçam sobre as diferenças que foram constituídas no passado, né? Então acho que essas são mensagens importantes daquele momento, com certeza. Isso aí. Glauber, o Brasil vive momentos bem difíceis. A gente vive uma crise política que se arrasta já há muito tempo, né? Nem começou agora, mas ela vem se aprofundando. E quando a gente acha que chegou ao fundo do poço, abre-se um novo alçapão e caímos mais fundo. E um dos problemas que a gente vive hoje, na minha opinião, queria saber a sua opinião, é um problema de como se o Brasil tivesse sob controle dos juízes, procuradores, da polícia. Parece que a política perdeu espaço. O Jornal Nacional estou fazendo uma análise agora diária para o cafezinho, e não fala mais o que o governo tem a dizer e não fala mais o que a oposição tem a dizer. É o que o STF fala, ou o que o procurador fala. Eu acho que é o único noticiário no mundo que geralmente os noticiários apresentam uma versão do governo, depois a oposição expressa a sua posição, seu posicionamento. Aqui não. Aqui no Brasil é um regime diferente que a gente está vivendo, porque você tem só a opinião do judiciário, aí uma nova operação, um procurador faz alguma acusação, aí você vê cenas de delator falando alguma coisa, acusando alguém, e a política parece acuada, entendeu? Você tem essa sensação também? Sim, tenho essa sensação e tenho como evidência que o programa que está sendo colocado em prática trabalha isso como um aspecto objetivo. Qual é a minha avaliação? A gente está vivendo um momento de ampliação do desmonte do Estado brasileiro em qualquer aspecto de garantia social, aquilo que a gente já vem discutindo há muito tempo. Retirada de direitos de quem está na base da pirâmide, transferência de direitos para quem está no topo da pirâmide, né? Consolidação de poder de quem está no topo. E no meio dessa história, a ampliação do Estado penal policial punitivo. E no meio disso está uma parcela significativa do Judiciário e do Ministério Público. Essa não é uma ação desconectada com o desmonte do Estado brasileiro, com as rodadas de privatizações. O governo entende, como representante dessa agenda, que ela é altamente impopular. Qual?
do desmonte das garantias sociais. Né? Se você perguntar para a maioria da população brasileira, é a favor da reforma trabalhista? A maioria disse que não. É a favor da reforma da Previdência? A maioria disse que não. É a favor das privatizações? Datafolha deu de que a cada 10 brasileiros, 7 são contra as rodadas de privatizações. Congelamento de investimentos em saúde e educação, que eu nem imaginei que as pessoas estivessem acompanhando tanto esse debate com a PEC do teto de gastos. A maioria disse que era contra a aprovação da PEC do teto de gastos. Então eles tentam contrabalançar isso com uma agenda que está muito presente no imaginário popular e que essa tem respaldo de parcela significativa da população, que é a ampliação do Estado penal, policial, punitivo. Ampliação de penas. Semanalmente agora está tendo a votação de alguma ampliação de pena na Câmara. A discussão de temas que venham a fortalecer medidas onde o judiciário seja protagonista. Ao mesmo tempo, a intervenção federal no Rio, que não é um ponto fora da curva nessa mesma estratégia. É uma estratégia que tem um contorno próprio. Repito, diminui-se as garantias sociais e fere-se a soberania no que é o Estado brasileiro para garantir direitos e amplia-se o Estado policial. Essa é a agenda que a gente está enfrentando. E o Judiciário e o MP têm cumprido com esse papel numa parcela significativa. Uma instituição que ajuda a amarrar essa estratégia é a mídia também. Né? Sem dúvida. Eu acho que tem uma conexão aí de um tripé para dar sustentação a essa tática. É a mídia, né? A grande mídia, com aquilo que representa a partir dos seus interesses. É necessariamente essa parcela do Judiciário e do Ministério Público sendo instrumentalizada para essa agenda, e ao sistema financeiro e o interesse das grandes corporações, porque no final das contas o que interessa para eles é a economia, né? É o capital, é o que disse lá o estrategista de Bill Clinton, né, em relação à campanha eleitoral, é a economia, estúpido. O que interessa para eles é a economia. E esses três grupos se articulam, né, de maneiras diferentes, né, não necessariamente todos de uma maneira racionalizada e consciente, mas estão bem ajeitados para ser instrumento dessa agenda ou para tocar essa agenda. Não é à toa que você pega a Operação Lava Jato, são exatamente os três segmentos que não entram nela, né? Ou seja, mercado financeiro, mídia e judiciário. Né? O único banqueiro que teve preso na Lava Jato, que foi o André Esteves, ficou muito pouco tempo e saiu sem que aquilo tivesse grande repercussão, né? Foi uma coisa rápida. Ninguém fez jejum contra a soltura dele. De jeito nenhum. É verdade. Outro dia eu li a notícia num jornal aí que me impressionou muito, que quase 75% do crédito privado e público, todo o crédito no Brasil, agora está sendo consumido pela dívida pública do governo, ou seja, os bancos emprestando para o governo. Sim. E os lucros dos bancos, na contramão de toda a economia brasileira, estão crescendo numa velocidade maior, inclusive, do que em anos de bonança. Sim. Então, desse ponto de vista, tem gente ganhando dinheiro. Né? Com certeza. E muito dinheiro, né? E consolidando o seu poder. Esse é um movimento internacional e que no Brasil encontraram um governo que desse cumprimento a essa agenda. Anunciada previamente, é verdade, através lá da Ponte para o Futuro, do PMDB, já disseram que fariam. E não existe nada mais eficaz do que você ameaçar quem não toque essa agenda, no caso o Temer, com a prisão, né? Ele sabe que se não tocar essa agenda, ele está tentando ganhar tempo até o final do ano. E sabe que se não for um bom cumpridor dessa agenda, o que espera quando ele não estiver no exercício da presidência da República. Mais ou menos o que fizeram com Cunha, né? Ou seja, cumpre esse papel agora, depois a gente dá uma limpada na cena do crime. Né? Mas veja, por exemplo, o caso do Moreira Franco. Sim. Né? Moreira Franco, ele agora vai assumir o Ministério Minas e Energia, né? com o objetivo de privatizar a Eletrobras. Sim. Né? E já parece que já tem alguma coisa encaminhada já na Câmara. O Temer
emitiu um decreto hoje, né, que facilita o processo de privatização. Facilita o processo. Você acha que nesse ano, por causa das preocupações eleitorais, a Câmara pode ter dificuldade de aprovar uma privatização da Eletrobras? O governo colocou como prioridade absoluta a aprovação da privatização. E tem duas medidas sendo tocadas. Tem uma comissão especial que trata do projeto de privatização e tem uma outra medida provisória que trata também de uma liberação de privatização e também de privatização nos estados, né, de maneira mais pontual, né, a entrega de algumas geradoras e tal. Bom, tem muito mais parlamentares engajados contra a privatização do que a favor. Mas tem um problema grave aí, Miguel, que é o seguinte: os trabalhadores da Eletrobras são os mais mobilizados do conjunto das estatais, até porque tem presença em várias regiões do Brasil e tem força não só no Rio de Janeiro, Minas, mas no Nordeste também. Se a Eletrobras cai, eles vão ter muita facilidade para as outras privatizações, para o restante da rodada. Se a gente consegue fazer com que a Eletrobras não caia, ganha força também para que a gente não deixe entregar outras partes do Estado brasileiro com tanta facilidade. Petrobras, por exemplo. Né? Petrobras, por exemplo, mas vou dar um exemplo muito localizado, mas que tem um efeito nacional e economicamente é um desastre. Casa da Moeda. Isso que eu ia perguntar. A Casa da Moeda está no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Os trabalhadores estão aqui super mobilizados, muita garra, disposição para a luta. Só que a mobilização parlamentar da Casa da Moeda, ela está mais forte no Rio, evidentemente. Né? Então, se você aprova a privatização da Eletrobras, que tem articulação nos estados do Nordeste, é muito mais fácil para eles entregarem uma Casa da Moeda, onde a mobilização está mais relacionada a parlamentares do Rio. Então é mais fraca nacionalmente, né? É mais fraca nacionalmente. A Eletrobras é o grande teste de resistência para a oposição e é o teste de fogo para o governo também, para eles tentarem dar continuidade às rodadas de privatizações, que foi o que eles determinaram como agenda, né? Continuar as rodadas de privatizações e, ao mesmo tempo, a ampliação do Estado Penal Punitivo com a agenda de ampliação de pena. Você tem agora um deputado vai criar um projeto para autorizar a prisão em segunda instância e implementar um novo Código do Processo Penal. Você acha que eles conseguem fazer alguma coisa esse ano nesse sentido? Eu acho que eles têm nessa agenda uma tentativa de diálogo, inclusive eleitoral. Entendendo que a agenda que eles estão tocando é extremamente impopular, a agenda de desmonte, eles querem ter discurso também para a campanha eleitoral, porque essa é uma agenda que às vezes constrange o campo progressista. O campo progressista, às vezes, mais ampliado de oposição ao governo, tem dificuldade de dizer não tem que ampliar essa pena. O encarceramento em massa é um erro. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer frontalmente. Senão eles vão ganhando espaço, né? O que é a representação de parcela do judiciário. A gente tem que fazer essa discussão frontalmente. Mas eles já entendem que tem apelo popular à agenda, que é necessária, porque se você está retirando direito da maioria do povo, você tem que ampliar mecanismo de controle. Isso dialoga para que eles tenham discurso eleitoral também na campanha. Tá vendo? Aquele deputado ali é contra ou é a favor da prisão em segunda instância. E eles então criam uma narrativa que possibilite ele a tentar imprensar parte da oposição. A gente tem que levar essa discussão para o que efetivamente eles estão fazendo, que é entregar os direitos do povo, que é entregar de mão beijada aquilo que é o patrimônio brasileiro. Na Eletrobras, 30% da geração de energia. Eu pergunto, se o governo dos Estados Unidos e os chineses entregam o controle do seu sistema elétrico? É claro que não, né? Não entregarão. E aqui eles estão querendo entregar, né? Assim, como se nada tivesse acontecendo. A gente tem que botar essa discussão na frente aí do debate público, na minha avaliação. Aproveitar a oportunidade que você está dando essa entrevista aí para o Cafezinho, para você falar um pouco sobre a sua história, rapidamente, para os internautas que acompanham o seu trabalho, admiram aí a sua luta.
E você veio de Friburgo, né? Nova Friburgo. Sou natural de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Uhum. E você começou, como é que você começou na política? Vamos lá, uma história um pouquinho longa, né? Eu sou de uma família engajada politicamente, uma família de brisolistas, pedetistas depois. Minha mãe é nordestina, nascida em Natal, no Rio Grande do Norte. E na época não existia programa de saúde da família, médico da família, mas ela já fazia um trabalho como médica de família na região. E ela então se envolve naquele período com o PDT. E eu passei a acompanhar as atividades daí. Meus pais tiveram um período de afastamento da luta política institucional. Eu faço um intercâmbio, fico na casa de uma família engajada na Espanha e volto dizendo que queria ser candidato a vereador e me filiar a um partido de esquerda, né? E na época avaliei os programas que eu achava que tinham identidade com o que eu acreditava, me filiei ao PSB. Fui filiado ao PSB por muitos anos da minha vida, né? Dos 18 até o ano de 2015. Lá não tinha uma divisão por corrente, mas a gente era o que representava a esquerda do PSB, que era Roberto Amaral, Erundina, e eu sempre bebendo na fonte deles, né? Até quando eu era um daqueles militantes, Miguel, que orgânico, que achava que não me desfiliaria nunca. Mesmo que tivesse uma posição minoritária, defendia internamente para que ela futuramente se tornasse majoritária. Até que no segundo turno das eleições presidenciais, quando o partido opta por apoiar a candidatura de Aécio, e depois com o que se desdobrou no ano de 2015, eu falei que eu cheguei à conclusão que aquilo terminou como um instrumento político de transformação de fato. Essa foi a minha avaliação. E a partir daí eu me filio ao PSOL. Meu primeiro exercício de mandato como deputado federal aconteceu, disputei a primeira eleição em 2006, quando eu tinha de 23 para 24 anos. Assumi o mandato em 2009 como suplente do Jorge Bittar. Ele foi ser secretário e eu assumi o mandato. Comecei no primeiro mês de mandato, já ainda no período de recesso parlamentar, com instrumentos de um mandato popular, fazendo as audiências públicas em praça pública. Agora a gente faz toda semana. E fui reeleito em 2010 e em 2014. Mas para não fugir da tua pergunta, eles vão deixar, eles têm que combinar também com o outro lado. Eu acho que a nossa tarefa é articular um movimento de massa que dê sustentação a um governo que reverta essa agenda econômica restritiva. Claro que se a gente não tiver uma ampla articulação de massa para frear o programa, eles vão ter o caminho para fazer isso. Mas aí tem também a nossa parte nessa história, e eu tenho esperança sim que a gente vai conseguir uma articulação que dê amplitude para interromper o programa, e 2018 eleitoralmente também passa por isso, mas não só eleitoralmente, o que tem que ser feito já agora também, como por exemplo, barrando a privatização da Eletrobras. Uma coisa que todas as pesquisas mostram, que é muito impressionante, são duas coisas. Primeiro, uma rejeição muito forte ao Temer, ao governo Temer. É uma rejeição que ela é muito sólida, né, e completa. É uma rejeição que, por exemplo, a Dilma chegou a ter uma rejeição alta, só que ela mantinha ainda, se você for analisar politicamente, né, ela mantinha apoios sociais importantes, movimentos sociais, que inclusive criticavam ela porque ela estava se desviando do programa. O tipo de rejeição ao Temer é diferente, uma rejeição porque ele está seguindo o seu programa. Exatamente. Entendeu? E até mesmo a parcela que de alguma forma, a parcela social, que saiu do apoio ao mandato de Dilma por conta da agenda do Levi, lá no ano de 2015, né? Os segmentos mais organizados, quando sentiram o que estava em jogo, entraram em campo. Exatamente. Isso o Temer nunca teve, nunca vai ter esse tipo de apoio. E mesmo assim ele governa. Mesmo assim ele governa, tem uma base parlamentar muito grande, tem um apoio da mídia forte, embora muitas vezes disfarçado, mas hoje em dia nem está disfarçando mais, né? Sim. Então,
Porque o programa econômico tem o apoio dessa coalizão, né? Você vê que a gente citou aqui vários candidatos de extrema direita e de direita, que eles querem chamar de centro, e no programa econômico, todos defendem a mesma coisa. Tem pouquíssima variação. Então, eu estava falando, você tem esses dois fatos nas pesquisas, em todas, né? Que é uma rejeição muito grande ao Temer e um espaço na esquerda aberto, que o Lula ocupa com muita força, né? E que, na minha análise, pelos números, você vê um poder de migração de voto do Lula muito forte. Eu estava vendo uma entrevista com o Boulos para o Fernando Moraes, muito boa, que o Fernando Moraes espreme o Boulos, fala, e Boulos, como é que vai governar sem Congresso, sem Câmara de Deputados? Né? O Boulos ele se posiciona com muita firmeza, mas a pergunta era difícil de responder. Né? Aí o Boulos acaba respondendo que a única solução é aumentar o número de consultas populares. Né? É praticamente fazer um governo chavista. Né? Essa palavra é meio satanizada, mas foi o que o Chaves fez. Aumentar plebiscito, consulta popular. Um governo de mobilização permanente. Um governo de mobilização. Tem que ser, senão eles derrubam. Exatamente. Se você não tem um governo de mobilização permanente, eles te derrubam. Né? Como é que o Chaves conseguiu se sustentar durante todos os seus governos na vida? Com mobilização permanente. Sim. Claro que tem outros componentes lá que no Brasil são diferentes, né? Ou seja, tem a relação com o que foi a representação de disputa no seio das Forças Armadas, tem uma diferença, né? Mas foi com mobilização popular permanente. Né? Sim, também com políticas públicas voltadas para esse objetivo. Sim. Por exemplo, organização de rádios comunitárias, claro. Um programa, uma lei de mídia muito forte, e que, inclusive, é difícil passar no Congresso uma lei de regulamentação de mídia com esse Congresso, mas você pode implementar políticas públicas pelo governo, pelo executivo, claro. antes de uma lei propriamente dita. Para ampliar. Né? Para ampliar de imediato. Né? O Chaves tocou muito fortemente lá os círculos, né? Os círculos bolivarianos, que eram as redes de apoio popular à mobilização para as políticas que estavam sendo implementadas. Né? Tem que ter no Brasil, essa é a minha avaliação, eu concordo em gênero, número e grau com o Boulos, viu, Miguel? Tem que ter no Brasil, para a implementação de um programa com características próprias do Brasil, né? Não tem modelo que seja importado de outro país para cá, mas não pode se prescindir da mobilização. Isso daí, se achar que vai numa coalizão governamental com os partidos da ordem e delegar para 4 anos seguintes, ver o que conseguiu se construir como maioria ali, simplesmente, só delegando isso, é claro que eu acho que a gente tem que disputar esses espaços eleitoralmente também, mas não adianta esperar os 4 anos, porque não vai chegar lá. Porque quando o programa estiver sendo interrompido, aquele que estiver articulando uma resistência à implementação do programa vai sofrer as consequências. E esses que se reúnem para impedir essa coalizão, que a gente citou aqui, não vão dizer que é por causa do programa. Vão dizer que é porque o cara roubou, vão dizer que é porque o cara não tem preparo, que o cara é maluco, vão dizer todo tipo de coisa para descredibilizar aquela liderança política e aquele projeto político, né? E aí os exemplos internacionais são numerosos nesse sentido. Né? Você acha que o campo progressista consegue ampliar a bancada parlamentar a partir? Eu acho que teve alguns movimentos importantes. Primeiro teve um movimento que parte da esquerda criticou e eu acho que foi importante, que foi aquele primeiro encontro das fundações partidárias, onde você teve a abertura de uma primeira ponte para um programa mínimo. Teve um segundo momento que foi essa semana, a geração de um manifesto conjunto de partidos, inclusive, que tem avaliações diferentes de alguns pontos da realidade, mas dizendo, olha, tem que ter um programa mínimo aqui de resistência a isso, isso e isso. Estava lá, né? Inclusive entre os pontos, a necessidade de estabelecimento de enfrentamento do capital financeiro especulativo, do rentismo, isso estava lá, naquele documento. Né? Então, essa geração
de acordo mínimo, eu acho que é importante para o momento de restrição que a gente está vivendo. Mas eu acho que tem que fazer uma campanha muito pautada no que é o peso do parlamentar no exercício das transformações que o Brasil precisa, né? As campanhas vão ter que fazer isso. Todo o campo progressista, de oposição, as candidaturas de esquerda, eu acho que tem que fazer uma campanha colada com a importância do voto no deputado, né? Não adianta o deputado botar a emenda lá no município porque o governo liberou, né? Mas votar contra o povo nas reformas que o governo propôs. Eu acho que é a nossa tarefa levar essa discussão para a campanha eleitoral e eu tenho esperança, mas a gente tem que ser eficaz em como comunicar isso para o conjunto da população brasileira. Se tiver uma boa comunicação precisa, eu acho que a gente pode ampliar sim. Entendi. Além das campanhas, da campanha propriamente programática, né, tem que fazer uma campanha para as pessoas prestarem mais atenção no voto para o parlamentar. Vou te contar uma experiência que eu tive, né? Falei aqui um pouco da vida, claro que é um microcosmo no meio de um Brasil, mas eu acho que é possível. Tive uma experiência, por exemplo, em Friburgo. Minha mãe, no primeiro mandato dela de prefeita no município, de 19 vereadores, só 2 apoiavam o governo. E ela foi para o enfrentamento. Ela falou, não vou dar dinheiro, não vou me sujar com isso, não vou. Se quiserem, me tirem. E acabou se sustentando com mobilização popular e com liminares judiciais, porque eles o tempo inteiro queriam retirá-la. E a gente fez uma campanha muito forte com quem eram aqueles vereadores e o que representava votar num vereador que não tivesse a mesma relação com o projeto do executivo ou que pelo menos quisesse uma política de toma lá da cá para interromper o que fosse positivo para a cidade. De todos, isso era uma Câmara de 19, de todos os vereadores que faziam oposição falada ao governo, todos perderam a eleição. Foi uma eleição casada. Eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa com uma perspectiva muito maior, que é de um país, né? Mas eu acho que o conceito é o mesmo. Talvez os candidatos a presidente, eles que vão ter uma visibilidade muito grande, né? Porque vão ter os debates, eles vão prestar mais atenção, eles têm que falar isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. E já tem iniciativas, inclusive, né? Porque você pega algumas iniciativas aí de rankings que estão na internet, são os rankings da direita liberal, né? Se você votou contra o afastamento de Dilma, você perde pontos no ranking. A direita liberal fez esses rankings para botar a esquerda lá embaixo. E já tem iniciativas que estão circulando, né? E que eu acho que daqui a pouco vão se viabilizar, do ranking de como é que votou o parlamentar em relação ao trabalhador brasileiro, né? Tem que ter um ranking para isso. Como é que votou no congelamento de investimento em saúde e educação, na terceirização, na reforma trabalhista, na entrega de 1 trilhão a partir da renúncia fiscal para a Petrobras, né? Para as operadoras internacionais de petróleo. Tem que ter o ranking também de defesa do interesse dos trabalhadores, da maioria dos brasileiros e do interesse do Brasil, né? Eu acho que isso a gente tem que articular e botar isso lá. Por exemplo, digamos que a esquerda consiga eleger um presidente, né? Independente de quem seja. Você concorda que vai ser uma guerra? Sim. Né? Vai ser uma guerra que começa antes da posse, né? Começa antes da posse. E dessa vez não há mais dúvida, né? Porque até em eleições passadas ainda havia, não, vai ter um período de lua de mel, mas agora a gente não tem mais ilusão. Eu acho que, inclusive, se tem um ponto positivo nessa crise toda, é que uma série de ilusões caíram em relação à luta de classe. Então, o que você acha que um governo progressista, as atitudes no campo da comunicação devem ser tomadas assim que ele vencer a eleição? Primeiro, democratização. E essa democratização se faz, né, expandindo a possibilidade de que outros veículos que não estão capturados possam ter ampliação das suas ações e atividades e não tornando aquela carimbada que passa pelo Ministério das Comunicações e pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal como fato consumado, né? Ou seja, tem que ter um processo de democratização, de fato, de regulamentação daquele que é o monopólio de opinião no Brasil, para democratizar, né? Ou seja, eu não quero que
um liberal, do ponto de vista econômico, deixe de ter o espaço para defender suas ideias. Agora, eu não posso aceitar como natural e razoável que toda a concessão brasileira, né, dos grandes veículos estabeleça um monopólio do programa econômico como se não existisse outra coisa. Você vai discutir reforma da Previdência, nos grandes veículos, só tem especialista que diz que essa reforma que está sendo proposta por Temer tem que ser aprovada, né? Isso é monopólio. Acho que a gente tem que democratizar e enfrentar esse tema de frente. E nesse ponto o judiciário também não faz nada, né? Porque se você tem um governo que é rejeitado pela maioria absoluta da população e essa mesma maioria também rejeita essas reformas, esse governo ele só anuncia nesses grandes meios de comunicação que apoiam essas reformas. Se eu pensar do ponto de vista republicano, é muito errado isso. Tem inconstitucionalidade maior do que num sistema que deveria ser democrático a implementação de um programa que não foi sequer discutido em eleições? É claro. Todas as outras inconstitucionalidades estão abaixo dessa, né? Ou seja, tem um programa todo que está sendo implementado que não foi discutido em eleição. Isso é a maior de todas as inconstitucionalidades. É verdade. E a população, como é que você vê a reação popular a tudo isso que está acontecendo? Porque as pessoas elas estão um pouco atônitas com tudo isso, né? Então, eu acho que ainda estão esperando que a solução venha também do ponto de vista eleitoral em 2018, né? Mas eu acho que tem um movimento acontecendo, né? E que a nossa expectativa é que esse movimento em algum momento extravase, né? Mas isso vai depender da nossa articulação e organização para o pior cenário. Eu acho que a gente tem que se organizar para o pior cenário para conseguir virar essa página, né? Ou seja, tem que ampliar a articulação e a organização popular nos núcleos, em cada cidade, em cada comunidade, em cada bairro, ampliar os nossos instrumentos de comunicação para conseguir dialogar com as pessoas. Eu sinto que há um desejo, uma vontade, mas existe uma desesperança de que seja possível, né? Existe uma desesperança, não vai dar. Não, acho que a nossa tarefa agora é demonstrar. Tem jeito, vamos nos organizar, a gente tem algo que está muito na nossa frente que tem que ser enfrentado, que é um programa de retirada de direitos, que entrega o Brasil de bandeja, e a gente tem um programa também que pode ser implementado de reversão do que já foi feito, e a eleição tem um papel importante no ano de 2018 para conseguir fazer isso, né? Todos sabem, eu defendo a pré-candidatura do Guilherme Boulos, que é o candidato do PSOL à presidência da República. Agora, o mais relevante, né, é que a candidatura do Boulos consiga dialogar com as outras forças de esquerda, e o Boulos tem exatamente essa sensibilidade, né, e que consiga dialogar com o conjunto da sociedade brasileira para a gente reverter o que está sendo feito agora, né? A gente tem maioria social para isso. A gente precisa transformar essa maioria social em maioria política, né? Essa eu acho que é a nossa grande tarefa, né? E eu só queria falar também, Miguel, sobre a prisão do ex-presidente Lula e qual é a representação dela. Porque eu acho que a esquerda tem que ter a coragem não só de fazer esse debate, mas de compreender o que está acontecendo nesse momento. O Lula está sendo atacado porque ele representa uma ameaça à continuidade desse programa econômico. Qualquer outra candidatura que se coloque como aquela que possa representar ameaça, vai sofrer a mesma coisa. Então, tergiversar nesse momento, né, não ter afirmação de posição de solidariedade ao Lula, na minha avaliação, é não compreender o que está acontecendo historicamente no Brasil, e o que comanda é o programa econômico ilegítimo, e que eles vão tentar rifar todos os adversários ou as lideranças populares a esse programa.